você cria uma IA que é especializada naquele assunto. Então, como eu falei do Jobs aqui, né, eu e o Rogério combinamos, eu pensei, vamos ressuscitar o Steve Jobs, né? Que foi um grande marco aí, né? Como o GPT agora tem um recurso de voz, a gente vai conversar um pouquinho aí com o Steve Jobs. Obviamente, pessoal, não é a voz dele, é a voz da própria IA aqui do GPT, né? Eu vou falar para ele aqui. Oi, Steve Jobs, a gente está aqui na gravação de um podcast e a gente queria saber qual foi o momento mais desafiador da sua carreira. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pelicancast. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. Vai falar sobre inteligência artificial. Harold Schultz Neto. É isso, Harold? Isso aí. Harold, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Foi um prazer te conhecer, né? Há pouco tempo a gente se conheceu. Sim. E com o que você trabalha, né? Foi realmente uma... Como é que eu posso dizer assim? Foi algo bastante novo para nós, né? Uhum. Mas eu te agradeço. O Harold, pessoal, é nascido em Balneário Camboriú, não é isso? Empresário, sócio da MakerOne, palestrante, palestrou na HSM+, né? Um objetivo que eu vi no seu histórico, há 10 anos você estava buscando isso, né? E concretizou, isso é muito legal. Que mais? Aliás, esse palco é um dos encontros maiores de integração de tecnologia e inteligência humana, é isso, né? Isso. Onde se apresentam os maiores mentes, eu acho, do nosso país. E é o primeiro colaborador de uma EdTech no Vale do Silício. Fui, né? Fui. Uhum. Muito legal, seja bem-vindo. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite aí, cara. Harold, conta um pouquinho pra gente de como foi sua história para trabalhar hoje. Você trabalha com IA. Sim. Né? Como é que foi a sua trajetória? Como é que isso se deu? Né? Quais foram os desafios que você passou? Né? E vamos ver o que a gente tem de novo para trazer para o pessoal aqui. Legal. Eu sou engenheiro de formação, né? E eu comecei a minha carreira na área de dados, justamente. Só que há 16 anos atrás, ninguém falava cientista de dados, nem existia esse cargo. Okay. E o meu primeiro projeto foi... Eu ajudava, a gente estava implantando uma ferramenta chamada SAP, que é muito famosa aí no mercado, né? Ela é bem complexa, a gente tem que validar os dados que estão entrando ali no SAP. Então eu fazia uma série de tratativas para saber se aqueles dados estavam corretos e tudo mais, buscava dados de vários sistemas e tal, né? E o que eu fiz na época, Rogério, me marcou muito, foi assim, né? Eu tinha que fazer essa análise, eu extraía um monte de dados, demorava horas para extrair esses dados, e essa análise começava na segunda, eu ia até quinta-feira fazendo, e aí na semana seguinte começava de novo. Tudo de novo. E aí eu tinha que fazer de novo. Aí eu fiquei assim, cara, não é possível que eu vou ter que fazer igual toda semana, né? Jogava tudo pro Excel e não sei o quê. E aí eu aprendi a automatizar, e como um bom estagiário, né, o que eu fiz? Eu montei um sistema que em um dia ele fazia toda a automação, e aí eu dava o play, na terça-feira ficava pronto, eu analisava, legal. Eu só entregava na quinta e ficava de terça a sexta na internet. Ok, só surfando. Exatamente. Até o dia que a minha chefe lá na época me chamou assim, falou, eu tenho um projeto novo aqui para você está indo super bem nesse e tal. Esse projeto é sobre os ativos da empresa e olha só, a gente vai começar com internet. Olha aqui, você está em primeiro lugar no ranking de uso da internet aqui na empresa. Aí sabia o porquê, né? Aí eu percebi, né, que ela estava dando uma indireta, mas aí eu peguei e chamei ela para ver o que eu tinha feito. Por que eu estava tanto tempo na internet, que eu estava aprendendo também e tal. E eu mostrei para ela aquela automação que eu tinha feito no Excel, que eu apertava um botão, o negócio acontecia e tal. Ela tinha 30 anos na área de financeira, trabalhando com Excel e tal, e ela nunca tinha visto aquilo. E aí foi muito interessante porque eu, como estagiário, acabei ajudando a transformar a área. Ela levou várias pessoas para fazer o treinamento desse recurso que eu estava usando dentro do Excel. E eu meio que transformei aquela área, entendeu? Bacana. E desde então, eu sempre fui assim, incomodado com esse negócio de fazer tudo muito repetitivo, muito igual. Mecânico, eu sempre entrava nas áreas e tentava, fazer uma coisa nova. Aí eu tive uma carreira aí em grandes corporações, principalmente francesas, porque eu morei um tempo na França, fiz faculdade lá.
acabei me desanimando um pouco com a cultura das grandes empresas. Estava fazendo uma pós, fui mandado embora, comecei a empreender, primeiro dando consultoria e tal, e aí surgiu essa oportunidade que você comentou. Eu entrei para um grupo de inovação, comecei a aprender Design Thinking, que é uma metodologia muito conhecida. Com quantos anos, Harold, mais ou menos? Isso eu tinha 26 anos, mais ou menos. Comecei a aprender Design Thinking e aí eu fui convidado para dar uma palestra no evento. E esse lance de comunicação, saber se comunicar, sempre teve um pouco em mim, mas ficou mais forte quando eu estava na faculdade e eu fiz um projeto sobre a Apple. E a Apple tinha acabado de lançar o iPhone. E a minha parte do projeto era a carreira do Steve Jobs. Eu fiz um estudo sobre a carreira dele e eu fiz uma apresentação meio que no estilo dele, assim, com brincadeiras, sabe? E o professor elogiou muito, assim, a galera achou engraçado e tal. E aí eu sempre tive esse lance de comunicação, dei essa palestra e o líder dessa comunidade de Design Thinking aqui no Brasil, ele tinha escrito um livro, era um cara muito famoso na área. Eu gravei, isso era em 2016, não tinha live na época, não tinha o Periscope, não sei se você chegou a usar, não. Ninguém fazia live, não existia live no Instagram, nada disso. Eu gravei, mandei no grupo, esse cara viu e falou, cara, essa foi a melhor palestra que eu já vi sobre a minha metodologia. E aquilo me marcou muito, né? E depois de um tempo eu percebi assim, o meu negócio de consultoria estava meio estagnado, sabe? Era lá na região de Balneário Camboriú e tal. E eu comecei a pensar, pô, eu preciso de um mentor, que eu acho que o mentor pode me levar para um outro patamar. Quem que poderia ser? E aí eu tenho uma conexão espiritual aí que eu acho que é importante na vida. Um dia eu estava fazendo uma oração e nessa oração veio uma mensagem para aquele cara, eu mandei a mensagem para ele. Ele me respondeu falando assim, olha, essa é uma das mensagens mais emocionantes que eu recebi na minha vida. Eu estou com um projeto aqui, você pode desenvolver uma apresentação para mim? Eu fiz a apresentação para ele. E ele me marcou uma ligação, falou assim, Harold, eu fechei um contrato com uma multinacional, um projeto global, e eu acabei de me mudar aqui para os Estados Unidos e eu não posso sair daqui porque eu estou no processo de visto. Eu preciso de alguém que faça no meu lugar. E daqui 2 semanas eu quero que tu venha para o Vale do Silício para a gente trabalhar juntos nesse projeto. Que bela proposta. Cara, né? foi um negócio assim, mudou minha vida. Eu passei o ano de 2017, viajei o mundo inteiro, Singapura, Europa várias vezes, Vale do Silício mais 7 vezes, eu fui para lá, fiz treinamento lá, aprendi lá, tirei uma certificação referência na área de inovação. Então, tipo, mudou minha vida completamente. E com o tempo, a EdTech que ele tinha criado, meio que a sociedade não rolou. Eu morava nos Estados Unidos nessa época. Ele acabou me tirando do negócio, me expulsou do negócio. Foi um momento bem desafiador assim, da minha carreira. E eu e minha esposa passamos um momento muito difícil lá, Rogério. Ao ponto, você assim, e sua esposa, então. eu e minha esposa lá nos Estados Unidos. Foi o momento que eu sinto que Deus me resgatou espiritualmente. Assim. Ela acabou se batizando e tal. E a gente acabou voltando para o Brasil, porque não tinha mais condições de viver nos Estados Unidos. Tudo isso levou vocês ainda mais perto de Deus, então, nesse momento. Exatamente. Que eu acho que... São os desafios. Tem muito esse caminho, né? Normalmente, quando você está na lama, você percebe assim, cara, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, exatamente. E aí a gente voltou para o Brasil. Isso foi quando, mais ou menos? Só para a gente voltar a data, assim. 18 eu morei nos Estados Unidos, foi na metade de 18 que acabou a parceria. Segunda metade do ano foi o caos completo na nossa vida. Final de 18 a gente voltou para o Brasil e entregou tudo que a gente tinha lá nos Estados Unidos. Tá, né? legal. E aí eu fui reerguer minha carreira aqui em 19. Eu morava em Curitiba, voltei morando em Curitiba na época. Pegava ônibus de madrugada no domingo, chegava lá na rodoviária de Tietê, pegava o metrô até a Vila Olímpia, ia dar aula numa escola que uma colega minha era coordenadora pedagógica e me convidou. Nessa escola eu dava aula para muitos executivos na área de inovação. E eu era meio que, o cara veio do Vale e tal, por mais que eu não fosse conhecido, tivesse uma grande empresa, tive experiência do Vale do Silício, era o que todo mundo queria. De um currículo, de experiência. Exatamente, né? tinha o currículo, né? E foi ali que eu reergui a minha carreira. Vários executivos começaram a pedir para eu entrar nas empresas e dar consultoria, fazer um treinamento, fazer um evento de final de ano e tudo mais. Eu reconstruí a minha consultoria. Em 4 anos a gente multiplicou por 10 o faturamento, assim, então acho que foi um crescimento exponencial. Né? E aí, como as coisas são, né? Eu fui dar uma palestra
Um dos sócios da Make One estava nessa palestra, gostou da palestra, começamos uma conversa para eu fazer um projeto dentro da Make One. Esse projeto, na verdade, virou uma aquisição da minha empresa. E no final de 2023, que eu já estava fazendo um monte de projeto de IA, a Make One comprou a minha empresa e eu virei sócio do Make One Lab, que é a nossa divisão de inovação e inteligência artificial. Então, de novo, aconteceu uma coisa que já tinha acontecido 7 anos atrás, entendeu? Uma palestra chamou atenção, virou um negócio. Tô vendo que esse negócio da palestra é uma boa, então. Tá funcionando, né? Pô, que legal. Nossa, que bacana. Essa é mais ou menos a minha história aí, cara. E aí foi legal que lá para 2021 eu comecei a trabalhar com esse lance de chatbots, né? Na minha consultoria. Eu fiz um projeto para uma startup da Califórnia e a gente conseguiu, assim, reduzimos muitas horas de reunião com inteligência artificial e melhoramos a performance do time de TI, os desenvolvedores e tal. Melhoramos muito a performance do time. E ali eu vi o potencial da IA, de trabalhar dados e tal, e resgatei aquele meu início, né? No início da carreira eu trabalhava com dados, pipeline de dados e tudo mais. Fiz esse projeto, gerou um impacto grande. Quando apareceu o ChatGPT, eu falei, vou cair de cabeça nesse mercado e vou montar coisas em cima dessa tecnologia, que eu acho que isso aqui vai ser realmente o futuro. O que a Make One hoje faz de mais inovador que vocês estão... assim, o que o pessoal que está assistindo assim, procuraria a Make One para que fim? O que ela presta de serviço? Para que fim? Tá? Melhorar a experiência do seu cliente. Então, normalmente na experiência do cliente, você tem atração de cliente, você tem a gestão dele dentro de um produto, do serviço que você entrega, e você tem o atendimento, pós-serviço. A gente é muito forte nessa área de pós-serviço, atendimento, saque, call center, melhorar essa experiência dele. Então a gente tem diversas tecnologias. Isso acaba fidelizando o cliente, imagino, né? Não, com certeza. E trazendo muitos outros. É um erro de muitas empresas achar que isso é um gasto, né? Na verdade, isso é um investimento porque te ajuda a manter o cliente. Quantos casos surgiram, principalmente depois das redes sociais, de cliente que foi mal atendido, jogou nas redes sociais, a empresa teve um problema de reputação, né? Sim. Então a gente é muito forte nessa área de atendimento, de olhar a jornada do cliente e ajudar as empresas a melhorar ela. E o que acontece? Essa área começou com telefonia. E a telefonia foi para a internet. Lá nos anos 2000, falava-se muito do VoIP, né? Sim. Voz sobre internet. Sim. então tudo ia passar para a internet. Muito isso no escritório. Exatamente. Quando veio o VoIP, os sócios da Make One perceberam assim, opa, a gente precisa ter soluções de dados, porque a telefonia tradicional vai começar a passar por dados, ao invés de rede, cabo de telefonia tradicional. E aí eles fizeram uma parceria com a Aruba Networks, que é uma empresa que faz Wi-Fi corporativo, Wi-Fi para aeroporto, para hospital, para grandes ambientes, né? E hoje a gente é o maior parceiro na América Latina da Aruba Networks. Ganhamos um prêmio em Las Vegas no ano passado. Poxa, parabéns, bacana, hein? Legal. Quer dizer, estão sempre na frente, né? Estão sempre inovando. Pelo que eu estou vendo aí, em conformismo, empreendedorismo, tá tudo contigo. Exatamente. E Deus na cabeça, né? É isso aí. Lidar com tudo, né? Me fala uma coisa, você que está na frente de inovações, o que você acha que vai impactar na maior parte das carreiras agora para o futuro, para os próximos 5 anos? É legal você ter perguntado isso, porque saiu na semana passada o relatório Futuro do Trabalho do Fórum Econômico Mundial. Futuro do Trabalho 2025. A cada 2 anos eles lançam esse relatório. Essa é a 5ª edição do relatório. E teve uma mudança drástica no relatório, porque durante muitos anos as competências mais soft skills estavam nos primeiros lugares, né? E nesse ano mudou. As 3 primeiras têm a ver com hard skill tecnológico. Então você entender tecnologia, você saber desenhar soluções de inteligência artificial, você saber trabalhar com dados. Então essas são as 3 principais tarefas do futuro. Porque a IA veio como atropelou todo mundo. Tudo, né? IA é um conceito muito antigo, né? Só para deixar claro para todo mundo. Já há muitos anos tem muitos projetos. Né? Já tem acesso a muita coisa há muitos sem anos, saber, né? E está por trás. Ela era muito invisível. Sim. Até que com o ChatGPT ela ficou mais comercial, mais acessível para o usuário. Você acha ou não? Não, total. Né? Total. E a gente acabou sofrendo esse impacto e agora qualquer um pode mexer e saber adaptar e fazer um certo trabalho com inteligência artificial. Então isso foi uma coisa que me chamou muita atenção no relatório, foi essa mudança, né, do perfil das skills.
Tá? Eu acho, e é um caminho sem volta, né? Você sabe onde que... desculpa, te cortei. Porque a IA, como a galera tem falado, né? A eletricidade e a internet foram tecnologias fundacionais. Então, todo mundo mudou em cima dessas tecnologias. Veio luz, a gente pode ter geladeira, chuveiro, né, quente, né? Esse tipo de coisa não existia antes da eletricidade. Veio a internet, a gente passou a ter streaming, rede social, um monte de coisa que não existia. A IA também. E quando você tem esse tipo de tecnologia, ela acaba impactando todos os segmentos. Então, com a internet, mudou tudo para todos os mercados, né? E o ChatGPT ele entrou agora quando? 2020? 22, né? Quer dizer, tá recentíssimo. Muito recente. E a evolução nesse segmento é muito rápida. Muito rápido. Né? Quer dizer, vai impactar a carreira, vai impactar algum tipo de segmento, vai mudar tudo. Não, vai mudar completamente. Você sabe que eu tive contato com o ChatGPT mais ou menos há um ano, né? Então, estou falando de 23, né? Por quê? Eu sou formado em Direito, né? Sou advogado por formação e eu fui fazer uma petição, coloquei um prompt, coloquei lá, faz uma petição assim, 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 o que eu levaria, uns 3 dias para elaborar. Ela fez mais ou menos em 40 segundos. Claro, tinha que melhorar ainda mais a qualidade do que ele já apresentou ali. Falei, opa, o mundo está mudando e eu não tinha percebido, né? Então isso foi algo que me chamou muita atenção e foi uma gratidão que eu falei. Existe um conceito na área de inovação, Rogério, chamado a empresa de latência zero. Que é o seguinte, de você enxergar um problema, fazer o diagnóstico, gerar a solução, o objetivo das empresas é encurtar cada vez mais essa distância para você ter mais resultado, naturalmente. E a IA é o canal para fazer isso, porque ela praticamente zero. Você tinha lá o problema da petição, você tinha que estudar o caso, escrever, fazer o ajuste, montar o relatório. Cara, lá você, com uma escrita, 40 segundos, entendeu? Não, ele fez de 3 dias para 40 segundos. Então, essa eu acho que é a grande sacada da IA, é você poder se tornar uma empresa de latência zero. Apareceu um problema, a IA resolve quase que instantaneamente. Tem uma questão, eu vi um player falando numa entrevista, dizendo assim que ele desenvolveu uma IA, né, o grupo dele, para fazer vendas. E essa IA, eles têm que controlar, de certa forma, o problema deles é que eles estão vendendo demais. Eles têm que controlar para que ela não sei qual o problema que isso pode gerar, você acabar vendendo demais, mas eles têm que controlar, e se eles controlassem, eles estariam limitando a própria IA. Aí seria um outro problema gerado. Você acha que isso é possível? Será que existe uma veracidade nisso? Uma possibilidade disso pode acontecer? ser um pouco de exagero, assim, mas tem uma diferença brutal na IA comparado com, sei lá, o trabalho humano de um vendedor, que você tem ela trabalhando 24 horas por dia. Abordagem, sei lá, forma de contato. E a velocidade com que ela pode se adaptar é muito maior. Muito maior. E outra coisa, os cenários que ela pode construir é muito mais do que a gente consegue pensar. Então, eu fiz um exercício lá na Make One recentemente, né? A gente faz muita abordagem de prospecção de cliente pelo LinkedIn. Sim. E aí eu tenho aquela mensagenzinha padrão, quando você vai mandar o convite, você pode adicionar uma mensagem lá, olá, vi seu perfil, queria te conectar com você, te admiro, não sei o quê. Eu pedi para a IA melhorar, só que depois eu pedi para ela pegar conceitos de persuasão de um livro chamado As Armas da Persuasão. Isso. E aí eu pedi para ela assim, quais são os principais conceitos? Ela deu, sei lá, 20 conceitos que tem no livro. Eu pedi uma mensagem para cada um dos conceitos. Eu demoraria, como ser humano, muito para pensar isso. Ela instantaneamente fez e todas as mensagens ficaram melhor do que a minha mensagem original. E agora eu tenho 20 cenários para trabalhar, para medir qual é o melhor. Eu acho que essa é a grande sacada da IA nesse processo de vendas, marketing. Você tem muitos cenários para explorar. Você falou uma coisa muito interessante. O ponto é que você tem que ter conhecimento, você tem que ter cultura, você tem que ter inteligência por trás da IA. Para fazer os prompts corretos. Né? Exatamente. Então, pessoal, vocês têm que continuar lendo, viu? Tem que continuar estudando, tem que continuar se aperfeiçoando para poder utilizar com a maior, né, 100% da IA, né? Vamos dizer assim, o máximo que você puder, né? Exatamente. Porque senão também não adianta nada. Não, Porque eles estavam falando, a IA vai emburrecer as pessoas. Não é, eu não sei se é bem assim. Porque você tem que ter alguém de inteligência e qualidade. O pensamento crítico é uma das habilidades que sempre é
alta no relatório do Fórum Econômico Mundial. E nesse ano continuou, e eles destacaram mais essa habilidade ainda por causa da interação com a IA. Porque se você não tem pensamento crítico, você aceita qualquer coisa, vai acontecer a mediocridade, né? Sim, muito legal. Deixa eu ver aqui mais uma coisa. Como a IA está transformando o ambiente de negócios, você acha? Né? Quais são as áreas que você acredita que ainda estão aí subexploradas, na verdade? Subexplorada? Ou é muito novo tudo isso ainda para... Não, já tem áreas que estão sendo muito exploradas assim. Dentro das empresas, toda essa parte de análise de perfil de cliente, principalmente as empresas de tecnologia, já fazem muito bem. Então, Netflix, por exemplo, quando você entra lá, começa a assistir um filme, ele começa a te recomendar filmes que são mais parecidos com o seu perfil. A Amazon faz isso, o Mercado Livre faz isso. Isso é uma habilidade da IA muito antiga. Não é uma habilidade da IA generativa. Então, pensando em IA generativa, que é a IA do ChatGPT, que é aquela que cria coisas novas, aí eu acho que no mercado como um todo está sendo mal utilizado, exceto nas redes sociais. Se você entrar hoje no TikTok, no YouTube Shorts, está inundado de vídeos construídos por IA. Voz de IA, influenciador de IA, que são avatares que parecem pessoas, canais que não têm rosto, né, que nos Estados Unidos chama faceless, aqui chama canal dark, que é canal de curiosidade, que tem só aquelas imagens assim, né? São muitos, milhões de canais com bilhões de visualizações, tudo feito por IA. Então essa parte de marketing de conteúdo e redes sociais, eu acho que já foi inundada nesses últimos 2 anos aí do ChatGPT. Então está sendo muito bem explorado. O que eu acho que falta a gente explorar, e isso vai começar a ficar mais forte agora, principalmente no mercado aí corporativo, que é o mercado que a Make One tá. A grande sacada da inovação, da criatividade, Rogério, é o repertório. Quanto maior o seu repertório, mais você consegue fazer conexões que ninguém nunca tinha imaginado. Né? Então, voltando lá ao Steve Jobs, o iPhone não tinha nenhuma tecnologia nova, digamos assim, só que elas estavam todas integradas de uma forma que ninguém tinha integrado. Porque a Apple tinha um repertório muito grande de conhecimento lá dentro. Como a IA tem um repertório muito grande de conhecimento, eu acho que o que a gente vai começar a fazer, que vai ser a transformação do mundo, da sociedade, é fazer conexões que a gente nunca imaginou possível, entendeu? Então, estudar um caso lá da natureza e isso virar uma cura do câncer. Estudar, juntar um problema de engenharia mecânica para resolver um caso de biópsia, entendeu? E a gente começar a fazer umas conexões assim malucas que ninguém nunca pensou antes e que a IA consegue fazer. Ela consegue fazer isso aí, entendeu? Falando sobre isso, vamos falar da parte de empreendedorismo, né, dos empresários ou até mesmo para quem é CLT. A IA, você consegue alimentar ela, por exemplo, com os maiores pensadores do último século. Né? Você consegue alimentar ela com os maiores cientistas, né? Com os grandes nomes, né, que nós tivemos aí ao longo dos tempos. Né? E com isso você consegue, a gente estava conversando um pouco sobre isso, você consegue treinar não só os empresários, mas todo o time dele. Seja da parte de vendas, de tecnologia. O que você tem para falar sobre isso? O que a IA pode fazer por nós agora? Até como povo, assim, como que a gente pode trazer mais riqueza? Né? Porque eu acho que se a gente conseguir ter vários empreendedores cada vez mais ricos, cada vez mais empreendendo, mesmo com tudo, né, que a gente está vendo aí hoje no país, mas que a gente consiga trazer mais fortuna, né, para todos, isso melhora a qualidade de vida de todo mundo. Sim. Né? Eleva para todo mundo. Né? Como é que eles poderiam utilizar isso nas suas empresas ou para os seus... Então, deixa eu dar um pouquinho de contexto para o pessoal aí. Né? Você tem, então, o ChatGPT, a tecnologia por trás dele, né? Que a gente chama de LLM. Ele sabe de tudo. Então, tem muita coisa lá dentro. Muita coisa assim, tipo, todo o Wikipedia, todo o YouTube está lá dentro, milhões de livros, milhares de filmes, músicas e tudo mais. Então tem muita coisa lá dentro. O que dá para você fazer de diversas formas diferentes, tecnicamente, com menos techniquez e assim por diante? É você dar conhecimentos específicos que você quer que a IA foque.
E aí você começa a trabalhar num conceito chamado de agente de IA. Então você dá para a IA um conhecimento específico que você quer que ela tenha. Tá? Ok. E isso você vai especializar ela, então. Você vai especializar ela, exatamente. Porque quando você olha o ChatGPT, ele é genérico. Você faz uma pergunta genérica, ele responde de forma genérica. Quando você especializa, ela já vai ficar olhando numa especialidade que ela tem. Né? Aí tem um outro salto, que é um negócio um pouco mais recente, que é, além dessa especialização, você pode começar a conectar ela com diferentes sistemas que você usa dentro da sua empresa. Então ela pode ir no seu CRM, analisar os dados que estão lá dentro, para entender melhor o seu cliente. Você pode pedir para ela ir na internet, entender o site de um cliente seu. Você pode pedir para ela ir no ERP, pagar uma conta. Dá para fazer um monte de coisa. Esse é o conceito do agente de IA. Tá? E aí a gente fez uma brincadeira para trazer para mostrar, ilustrar isso para o pessoal, né? Então eu vou mostrar aqui, vai aparecer no fundo da tela aí para vocês. O pessoal vai mudar lá a tela. O que eu fiz, pessoal? Eu fui no ChatGPT e no ChatGPT pago, que para mim é o melhor R$100 que você vai gastar na sua vida. Tá? Você tem um recurso chamado Custom GPT, que é o GPT especializado. É exatamente isso que eu falei. Você vai lá e dá uma instrução ou dá diversos conteúdos para ele e você cria uma IA que é especializada naquele assunto. Então, como eu falei do Jobs aqui, né, eu e o Rogério combinamos, eu pensei, vamos ressuscitar o Steve Jobs, né? Que foi um grande marco aí, né? Então, o que eu fiz aqui, cara? Eu peguei 2 palestras famosas dele, a apresentação do iPhone em 2007, que foi um marco na história de lançamento de produto, e a palestra que ele deu na formatura da Universidade de Stanford em 2005. São as 2 grandes palestras dele. Eu coloquei lá e eu montei um roteiro para o GPT, tipo um prompt mestre, digamos assim, falando assim, você é uma personificação do Steve Jobs para ajudar empresários a pensarem como ele pensava e ser mais audacioso e tudo mais. Né? E como o GPT agora tem um recurso de voz, a gente vai conversar um pouquinho aí com o Steve Jobs. Obviamente, pessoal, não é a voz dele, é a voz da própria IA aqui do GPT. Né? Eu vou falar para ele aqui. Oi, Steve Jobs, a gente está aqui na gravação de um podcast e a gente queria saber qual foi o momento mais desafiador da sua carreira. Essa é uma pergunta ótima. Eu diria que um dos momentos mais desafiadores foi quando eu decidi pivotar minha carreira, saindo de grandes multinacionais para empreender no campo da inovação. Deixar uma posição confortável, com estabilidade, para abraçar o desconhecido foi um salto de fé. Não sabia exatamente se minha visão seria compreendida ou se os projetos dariam certo. Foi uma mistura de adrenalina e incerteza, mas também uma das fases mais transformadoras da minha vida. Posso detalhar um pouco mais sobre essa transição ou você quer saber de outro desafio específico? Então, vamos lá, Rogério. Né? Aqui agora a gente tem um recurso de voz, né, no ChatGPT, então eu posso conversar. Imagina que você poderia ter um coach ali, né? Vai sair para fazer uma corrida, uma academia, você pega e fala assim, hoje eu estou precisando lá na empresa fazer tal coisa, e aí ele vai trocando ideia com você e você vai conversando com ele, né? Isso é um recurso muito bacana. Ele vai te orientando. Então, vamos lá, vamos pedir aqui, vamos falar aqui com o GPT. Lá na história do Steve Jobs, a gente sabe que você, né, foi expulso da Apple uma época, criou a Pixar, depois voltou para a Apple. Né? Quais foram os aprendizados desse período aí que você teve? Se eu fosse o Steve Jobs, eu diria que esse período foi essencial para a minha evolução como líder e como pessoa. Ser expulso da Apple foi um choque, mas também uma libertação. Aprendi a lidar com o fracasso e a importância de ouvir mais as pessoas ao meu redor. Criar a Pixar me ensinou sobre criatividade e colaboração e como grandes ideias podem surgir quando você confia no talento do time. Também entendi o valor da paciência e da visão a longo prazo. Quando voltei para a Apple, trouxe uma nova perspectiva, mais foco e a certeza de que simplicidade e propósitos são os pilares de qualquer grande inovação. O que você acha que as empresas podem aprender com isso? Muito legal. Eu queria explorar um pouco assim.
eu sou empresário e tenho tido alguns problemas com a minha equipe. Assim, parece que eles não estão performando no nível que eles poderiam estar, né? O que o Steve Jobs poderia me ajudar nesse sentido, de extrair o melhor das pessoas? O Steve Jobs acreditava profundamente que as pessoas certas fazem toda a diferença, mas isso começa com a seleção. Ele dizia: a coisa mais importante que eu fiz foi contratar as pessoas certas e deixá-las fazer o que sabem. Talvez o primeiro passo seja garantir que você tenha as pessoas certas no lugar certo. Outra coisa que Jobs fazia era inspirar pelo propósito. Ele tinha uma visão tão clara e apaixonante que as pessoas queriam se superar para fazer parte disso. O que sua empresa representa? Seus valores e objetivos estão claros para a equipe? Por fim, ele era conhecido por desafiar sua equipe a dar mais do que achavam possível, sem medo de desconforto. Mas isso vinha com suporte e feedback constante, né? Talvez perguntar a si mesmo: como posso alinhar grandes expectativas com um ambiente que permita meu time prosperar? Seja um bom começo. Como você tem lidado com o equilíbrio entre cobrança e inspiração? Legal, né? Fantástico. Então você vê, eu tenho diversos... Depois eu posso fazer uma pergunta? Claro, eu tenho diversos cases aqui que a gente usa lá na Make One, Rogério. Por exemplo, a gente tem IA especializada em fazer memes, porque meme é uma coisa que gera impacto nas redes sociais, né? Normalmente dá engajamento. A gente tem IA especializada em fazer roteiro de vídeo para apresentação de produto. Então ela tem aquela estrutura, né? Você tem que ter um gancho no começo do vídeo, você precisa ter um call to action no final do vídeo para fazer as pessoas se motivarem a tomar uma decisão e tal. Então ela tem essa estrutura. Então não é eu conversar com o GPT ou toda a vida pedir para ele: agora eu vou fazer um roteiro de vídeo e tal. Não, isso aí já está estruturado dentro dele e eu só vou lá e falo assim: precisamos construir tal coisa. E aí ele já tem essa especialização, né? E aí você pode, por exemplo, montar um conselho de diferentes inteligências artificiais para sua empresa com grandes mentes. Com grandes mentes. Trazer o Elon Musk, o Steve Jobs, não sei o quê, cada um com a sua perspectiva, com a sua personalidade. Você fala: agora a gente está chegando no primeiro trimestre do ano, está começando 2025, esse é o planejamento estratégico, qual é a crítica que vocês têm? Cada um dá a sua opção. Olha que interessante, né? É uma linha de aprendizado. Óbvio, pessoal, né? Não substitui o ser humano, né? Você não está falando com o Elon Musk. Mas como a gente tem muito conteúdo dessas pessoas nas redes sociais disponível, a gente consegue adaptar o modelo para pegar um pouco do pensamento daquela pessoa. E a confiabilidade nisso, você acha que é quase 100%? Não, óbvio, não é a pessoa. Sim. Mas, dado o volume de dados que a gente tem hoje, a gente consegue fazer algo muito bom. E outra, é melhor do que o zero, né? De você pensar por si só e tentar se virar sozinho. Hoje né? você tem, na verdade, um impulsionador mesmo, né? Para resultado. Eu vejo Exatamente. o ChatGPT para isso, né? Você quer fazer uma pergunta para o Steve Jobs? O Steve Jobs, pode ser? Tá, ser? deixa eu voltar com ele ali. Botar ele de novo. Steve Jobs. Manda ver. Só fazer a pergunta. Qual foi o maior aprendizado que você teve em sua vida e qual mensagem que você deixaria para o mundo? Essa é uma pergunta para o Dorias. Um dos maiores aprendizados que tive foi que o sucesso e o impacto verdadeiro vem da colaboração e da empatia. Sempre que consegui construir algo significativo foi porque escutei, me conectei e aprendi com as pessoas ao meu redor. A mensagem que eu deixaria para o futuro é: invista em pessoas e na constante busca por conhecimento. A tecnologia muda, mas o que transforma o mundo são as relações humanas e a criatividade aplicada. Nunca subestime o poder de unir esses dois elementos. E vejam, eu só dei o contexto, quem ele era, alguns princípios de liderança dele e 2 palestras. Se eu pegar mais conteúdo, né, carregar biografia, por exemplo, e tudo mais, vai ter mais contexto ainda. Muito mais lição com bastante robustez, né? Exatamente. Fantástico, meu. Muito legal essa experiência. Tem mais tempo? Um pouquinho de tempo? Tem mais tempo? Harold, fantástico. Espero que você volte mais vezes para a gente poder... Fica à vontade aí, foi um prazer estar aqui também. Eu acho que tem muita coisa, né? É muito novo. Sim, muito novo. Vai ter muita inovação, acho que nos próximos tempos, né? E foi um prazer ter você aqui com a gente, né? Te agradeço imensamente, né? Espero que vocês de casa tenham gostado.
Fiquem conosco, né? Sigam o nosso programa no Instagram, no YouTube. Né? Se você gostou disso e quer compartilhar com outras pessoas, essas informações vão ajudá-las. Né? Clica no sininho, receba as nossas notificações. Temos entrevistas fantásticas como essa com o Harold. Teremos muitas outras ainda para trazer para vocês. Um abraço e até o próximo episódio.